Glórias a Deus. Pessoal, eu falava com o pessoal hoje de manhã que esse estudo de hoje, no meu caso, para mim, se ele não é um dos mais importantes, ele é o mais importante. Porque ele fala sobre a responsabilidade e a importância da gente colaborar para conservar a família em união. E quando se fala de conservar a família em união, não tem como depender exclusivamente de uma só pessoa. Ah, pastor, mas a única que conhece Jesus e vem para a igreja buscar a Deus sou eu. Então recai sobre você uma responsabilidade um pouquinho maior. Porque se você acertar, a sua família vai ser alcançada pela salvação. Se você falhar, Deus vai ter que usar uma outra pessoa, em uma outra situação, em uma outra circunstância, para que ela possa ser salva. E aí você acaba falhando. Então, para que isso não aconteça, entenda. Eu costumo dizer, irmão, que eu amo falar sobre esse assunto, sobre a união. Pastor, por que o senhor gosta tanto? Por causa do texto principal que nós vamos ler. Olha na tela, Salmo 133, versículo 1. Diz assim, ó: como é bom e agradável quando os irmãos convivem o quê? Não, coloca normal. A NVI é só aquela versão que eu deixei. O resto é tudo normal. Volta lá para normal, deixa eu ver lá. ARC, volta lá. NVI, eu sempre quando eu mando o versículo, em volta do versículo eu coloco a versão. Vamos lá, ó. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Às vezes você já tenha lido esse texto diversas vezes na sua vida. E talvez você não parou para analisar a importância que Deus ele demonstrou através disso. A igreja, só para você ter ideia, aqui a Bíblia fala sobre a união dos irmãos. Ele fala sobre a importância de nós como igreja vivermos em união. E olha que a igreja, irmão, tem cada ovelha que não é brincadeira. Esses dias eu recebi um vídeo de uma ovelha normal mesmo, ovelha mesmo, animal. E fazendo menção, não da ovelha da igreja ser animal, mas mais ou menos a atitude, porque se Jesus comparou é porque alguma coisa pode ser aproveitada. E aí o que acontece? O pastor foi lá, tirou a ovelha, ela tinha caído dentro de um buraco. Aí o pastor foi lá e tirou a ovelha do buraco, soltou ela. Aí ela saiu pulando, pá, caiu no buraco de novo. Aí o pastor teve que correr lá de novo para poder pegar a ovelha e tirar do buraco. Ou seja, tem ovelha que dá o quê? Trabalho. Dá dor de cabeça. E mesmo com todas essas coisas acontecendo dentro da igreja, a Bíblia fala que nós não podemos permitir que nem nós, e nem muito menos Satanás, levante muros entre nós. A Bíblia fala que isso é bom, isso é agradável. Por quê, pastor? No versículo 2 prossegue dizendo o seguinte, olha só: ó, com bom e com mara, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Agora preste atenção no 3, ele diz assim, ó: como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida e a vida para sempre. Ou seja, Deus não pode derramar aquela bênção tão sonhada, aquela bênção tão desejada, se a gente não procurar de alguma forma manter a união dentro da nossa casa. Às vezes as pessoas estão procurando, pastor, aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou falhando, o que eu estou fazendo que de alguma forma está se tornando até um impedimento para que Deus me honre, para que Deus me abençoe. Essas divisões que muitas vezes ficam dentro da nossa própria casa. É o marido puxando para um lado, é a esposa puxando para o outro. É um pedindo uma coisa e o outro querendo outro. Um pensando de uma maneira e o outro pensando de outra. A Bíblia fala que um reino dividido contra si mesmo, ele não consegue subsistir. Pastor, então talvez é por isso que eu venho orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e parece que as nossas orações não têm surtido efeito. Sim, porque a Bíblia fala que é na união, é na unidade, é que o Senhor ordena a sua bênção, e essa bênção está relacionada a qualquer área da nossa vida: prosperidade, saúde, alegria, um bem emocional.
Você já parou para analisar o quanto de pessoas que muitas vezes sorriam por sorrir? Elas colocam um sorriso no rosto, mas são pessoas deprimidas, pessoas cabisbaixas, pessoas completamente com um sentimento de fracasso e de derrota. É na união que o Senhor vai ordenar a sua bênção. Essa bênção vai suprir a necessidade que você precisa naquela hora. Então vamos à nossa leitura então. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Salmo 133, versículo 1. Vamos lá agora. O individualismo tem se tornado uma realidade cada vez mais o quê? O ser humano tem apresentado dificuldades de conviver em família e dividir a vida com outras pessoas, o que passa a falsa sensação de que não precisamos um dos. Com isso, as pessoas se isolam e as suas atividades do dia a dia não incluem outras além delas mesmas. Cuidado com isso, irmão. O sentimento de individualismo é o mesmo de um sentimento egoísta. Aquela pessoa que acha que nunca vai precisar do outro. Você pode até não querer que isso aconteça, irmão, e é bom que você não queira, mas um dia ou outro você pode precisar. Essa semana mesmo nós estudamos a respeito do paralítico, aonde a Bíblia fala que 4 pessoas o pegou na sua cama, o carregou e levou até onde Jesus estava, desceu sobre o telhado para que ele pudesse ser o quê? Já pensou se ele não tivesse um bom relacionamento com essas 4 pessoas? Já pensou se ele não tivesse um bom relacionamento com essas 4 pessoas? Será que alguém teria pego ele, levantado ele de onde ele estava e levado até Jesus para ser curado? Eu não estou falando que agora nós temos que estar orando, pedindo a Deus que Deus nos mostre alguém que a gente dependa deles. Depender é uma coisa, precisar é outra. Uma hora ou outra a gente vai precisar um dos outros, irmãos. E esse sentimento de individualismo, egoísmo, é terrível diante de Deus. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, porém, na versão NVI, olha o que está escrito lá, em nome de Jesus. Quem se isola, busca interesses o que, pessoal? E se rebela contra a sensatez. A pessoa, irmão, que se isola, a pessoa que muitas vezes se distancia, que levanta muros, que não coloca no seu coração o alvo de manter a casa unida, ela se torna uma pessoa até insensata. Ela vai contra aquilo que é certo, ela vai contra aquilo que é correto, ela vai contra aquilo que é direito. Mesmo perdendo, a pessoa prefere perder. Sabe aquele sentimento? Como que é o sentimento de avareza? Quando a pessoa está prestes a morrer, ela fala o seguinte: olha, eu tenho muito dinheiro, mas como eu não quero dar para ninguém, eu prefiro queimar e morrer do que deixar isso para alguém. Tem muito sentimento dessa forma. O egoísmo é isso. A pessoa concentra só em si. Pastor, enquanto eu estiver sendo feliz, enquanto eu estiver bem, enquanto eu não estiver caindo, enquanto eu não estiver precisando, enquanto eu não estiver solicitando a ajuda de quem quer que seja, o resto para mim é resto. O dia que esse sentimento egoísta tomar o coração do homem e da mulher de Deus, esquece uma casa de paz, esquece uma casa de harmonia, esquece uma casa de alegria. Ultimamente parece que as pessoas estão vivendo como é o nome daquela brincadeira que puxa daqui e puxa de lá? Como que é? Cabo de guerra. A pessoa fica medindo força. Às vezes um se fere aqui, um se fere ali. Você fala assim, ó, você vai ver. Não, você vai ver. Você vai ver. E fica ameaçando, medindo força. Vamos ver quem vai ser mais ruim então. Vamos ver quem vai ser mais terrível. Vamos ver quem vai manter mais a palavra errada. Às vezes a pessoa não fala dessa maneira às claras, mas o sentimento egoísta levam as pessoas a fazer esse tipo de coisa. E a coisa mais triste é que esse sentimento não está deixando o homem conviver em família. Não está. Irmão, aquela coisa gostosa de poder sentir a falta de um pai, sentir a falta da mãe, sentir a falta de um irmão, sentir a falta de uma irmã, sentir a falta de parentescos, estão desaparecendo. As pessoas estão tendo cada vez mais dificuldades de fazer alguma coisa em família e estão mais predispostas a fazer coisas com gente que não conhece, com gente estranha.
E parece que está virando uma coisa tão habitual, que às vezes a pessoa prefere dar oportunidade para os de fora, do que dar oportunidade para os de dentro. Cuidado com isso. A Bíblia fala que aquele que não luta pelos seus, aquele que não se doa pelos seus, aquele que não batalha pelos seus, aquele que não guerreia pelos seus, principalmente dos da sua casa, olha para o pastor, principalmente por da sua casa, a Bíblia fala que ele nega a fé e torna-se até pior do que infiel. Talvez você se veja como uma pessoa de fé, e é bom que você se veja assim. Talvez você se veja como uma mulher guerreira, e é bom que você se veja dessa forma. Talvez você se veja como um homem de fé, e é importante que você tenha essa concepção a teu respeito. Mas a pergunta que muitas vezes nós temos que fazer é: como é que Deus está me vendo? Porque uma é a ótica que eu tenho a meu respeito, e outro é a ótica que Deus tem a seu respeito. Então, se eu não sou uma pessoa que eu tenho gastado a minha força para manter a família unida, e muitas vezes eu posso estar sendo o estupim de uma contenda, o estupim de uma discórdia, o estupim de uma divisão dentro da minha casa, então Deus não tem nos olhado com olhares ternos de amor, Deus ele tem nos olhado com olhares de decepção. Não, peraí Deus, eu não posso. Olha o que diz a primeira estrofe: o individualismo tem se tornado uma realidade cada vez mais presente. O ser humano tem se apresentado dificuldades de conviver em família e dividir a vida com outras pessoas, o que passa a falsa sensação de que não precisamos um dos. Com isso, as pessoas se isolam, as suas atividades do dia a dia não incluem outras além delas mesmas. Nós, como igreja, precisamos ser os exemplos de quê? Precisamos ser os exemplos de quê? Agora eu falo uma coisa, irmão: se você não consegue se unir com o irmão da igreja, o que dirá com a sua casa? Não, pastor, o senhor tem que falar diferente. Se a gente não consegue se unir com gente lá em casa, como é que a gente vai se unir com a gente aqui na igreja? Não, estou falando certo. Porque se você não consegue ter união com quem você não conhece, dificilmente você vai se dedicar a ter união com quem você conhece. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava vendo uma cena onde uma mulher trabalhava na casa de uma família. E eu acredito que naquela época ela também recebia para cuidar da filha daquela mulher. E eu vi aquela cena e me doeu muito o coração. Sabe, aquela senhora, a patroa dela passou na casa dela, e eu estava na frente de casa, e eu vi quando aquela mulher olhou para a filha da patroa e fez aquele chamego, e deu aquele abraço, pegou no colo, deu um monte de beijo, apertava a nenenzinha assim, sabe, falava: meu Deus, parece que é filha dela, parece que é filha dela. E aí de repente, irmão, quando ela despediu da criança, que a criança entrou no carro, e daqui a pouco veio as duas filhas delas, que naquela época eram pequenas, quando a filha dela veio, parece que vinha com a arma. Que ela falou: deixa, me deixa, estou cansada, não aguento mais não. Eu falei: meu Deus, você acabou de abraçar um filho que não é seu, você acabou de fazer um carinho no filho que não é seu, você acabou de dar atenção para um filho que não é seu, e para os seus mesmos você está desprezando. E isso tem se repetido dentro das nossas casas, irmão. A gente é educado com quem é de fora, com quem é de dentro a gente vive dando coice. A gente fala dócil e manso com as pessoas de fora, mas com as pessoas de dentro, muitas vezes falamos a ponto de sair cuspe pela boca, de tão raiva que a gente fica. Às vezes a gente para ouvir, escuta a pessoa, e às vezes fala a famosa frase tão difícil para muita gente: não é que você tem razão? Não é que você tem razão? E aí pro de dentro: você está louco, você está doido. Aí já que a gente é crente, você está endemoniado, e você está com o capeta. Para você fazer uma coisa dessa, você está louco. Eu vou mais orar por você. Não, eu vou orar mesmo, expulsar esse cão da sua vida. Eu vou mandar esse mal embora. Muitas vezes tratamos de fora, irmão, com todo carinho, com todo zelo, com todo respeito, e isso abre um agravante. Qual agravante, pastor? Se você trata bem, isso eu estou falando com as mulheres, cadê as mulheres de Deus? Diga amém. Se você trata bem qualquer homem que seja lá fora, e trata o seu marido de maneira errada,
Não zangue se o espírito de ciúme começar a entrar no coração dele e ele começar a perturbar a sua vida. Não, pastor, é ele quem precisa de libertação. Não, você é que foi tolo e está destruindo a sua própria casa. A mesma coisa, marido. Você vai lá, se a mulher passa, de repente cai alguma coisa, ele mais do que depressa vai lá e pega. E aí se a mulher deixa cair, ele olha assim, você está com a mão boba? Quebrou a mão? Olha aí, você deixou cair aí, ó. Aí amanhã ou depois, não vem chatear se a mulher começar a desconfiar de você. Porque que coisa é essa? Você trata tão bem as pessoas de fora, e a pessoa que você deveria tratar com total respeito, amor e carinho, você trata de qualquer maneira. Se o espírito do ciúme entrar no coração dela, não venha dizer que ela é errada, quando ela começar a te perturbar com as suas desconfianças. Meu irmão, está na hora da gente acordar. Nós temos que manter a nossa família unida, e isso recai maior responsabilidade sobre nós que conhecemos a Deus. Vamos ler de novo? Nós, como igreja, precisamos ser o exemplo de quê? Uma família representa um conjunto de... E uma igreja representa um conjunto de... Deus não nos criou para vivermos... O corpo de Cristo só pode existir se todos os membros estiverem... E uma família só se realiza se todos também compartilharem dessa mesma... Vamos ler o versículo? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo aonde? Mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha o que diz o próximo texto. Brigas, conflitos, opiniões divergentes. Muitos são os motivos apontados como a causa dos desentendimentos. Temos consciência de que as pessoas não são iguais e, por conta disso, enxergam a vida com outros, mas ter unidade é mais importante do que ter o quê? Estar unido é mais importante que vencer Por meio da palavra, percebemos que, em alguns momentos, os discípulos de Jesus também se desentendiam, mas apesar disso, nunca o quê? Mantiveram-se unidos nos bons e nos maus. Sempre quando eu tenho uma oportunidade de celebrar um casamento, uma das coisas que eu abordo sempre no meu sermão de casamento é aquela parte onde eu faço a pergunta para a pessoa: o que você pretende desse relacionamento? Você está casando com ele, mas o que você espera dele? Você está casando com ela, mas o que você espera dela? E aí eu espero então as mais diversas respostas, mas é praticamente quase uma só. A maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta, a resposta sempre se remete à mesma: eu espero que ele me faça feliz, eu espero que ela me faça feliz. Qualquer pessoa que entrar num relacionamento esperando que o outro te faça feliz, é um casamento fadado a brigas, a contendas, a desentendimento, se brincar, a adultério e, por fim, separação. Eu nunca posso entrar num relacionamento esperando com que o outro me faça feliz. Primeiro, eu preciso ser bem resolvido comigo mesmo. Eu preciso primeiro me amar, porque se eu não sou capaz de amar a mim mesmo, olha para o pastor, eu não vou ser capaz de amar o outro. E segundo, ele é uma pessoa diferente de você. Tem gosto diferente, pensamento. Não, pastor, pelo que a gente está namorando aqui, pelo tempo que a gente conviveu meio que assim, a gente parece ter um gosto igual. Meu irmão, gosto muda. Fala para a pessoa que está ao seu lado, gosto muda. Né? Hoje a pessoa gosta de abacaxi, amanhã ela odeia abacaxi. Hoje ela ama quiabo, amanhã ela até provoca quando vê o cheiro de quiabo. Gosto muda.
Gosto muda. Eu tenho que aprender a fazer isso aqui, ó. Eu não posso entrar num relacionamento esperando que o outro me faça feliz. Eu preciso me conscientizar que eu me dei em matrimônio, eu me dei em casamento, então eu tenho por responsabilidade fazer a outra pessoa feliz. Irmão, olha para o pastor, não lê na hora que o pastor está pregando, né? Senão você perde aquilo que Deus está falando, né? Eu tenho que colocar no meu coração, eu é quem preciso fazê-lo feliz, eu é quem preciso fazê-la feliz. O dia que as pessoas conscientizarem-se disso, pode ter certeza, irmão, haverá momentos difíceis, haverão momentos de discrepância, haverá momentos de desentendimento, mas não vai ferir como ultimamente as brigas têm ferido. Não vai causar mágoa, não vai chegar a um esfriamento entre os dois, como ultimamente Satanás tem feito. Volto àquela primeira parte: brigas, conflitos e opiniões divergentes. Quando eu vi isso aqui, Deus me trouxe à memória 3 versículos. O primeiro está em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Olha na tela, diz assim, ó: fazei todas as coisas o quê? Sem o quê? E também nem contenda. Você já viu que tem gente que parece só vai à base da briga? Você chega para a pessoa, vou dar exemplos bobos, mas você vai entender qual o sentido daquilo que eu estou falando. Você chega para sua filha e fala assim: filho, mamãe vai no centro, ou mamãe vai fazer tal coisa, lava aquela vasilha e passa um pano na casa, porque quando eu chegar eu vou fazer o almoço, então já deixa tudo pronto. Aí de repente aquela menina, ou seja, o rapaz também, se entrete com WhatsApp, ou conversando com alguém, ou até mesmo assistindo televisão, ou até mesmo o quê? Dormindo. O que a senhora ia falar? O que a senhora ia dizer? O mais comum é dormir? Aí fica dormindo. Aí quando a mãe chega, ela sai fazendo, aí a mãe dá aquela bronca. Mas você está... E fala de uma maneira um pouco mais dura. Aí a pessoa se zanga. Ela fala: mas também você fala comigo dessa forma? Aí a hora que você fala assim: não, eu não falei com você dessa forma. Eu não falei com você dessa maneira. Você criou uma situação que me fez agir dessa maneira. Façam todas as coisas, diz o Senhor, primeiro sem murmuração e não com contendas. É um mandamento bíblico, irmão. E tem gente que só faz as coisas na briga. Tem gente, irmão, como diz o ditado, que só pega no quê? No tranco. Se primeiramente a mãe não der uma de doida dentro de casa, as coisas não saem do lugar. Se o marido não der um de louco dentro de casa, muitas vezes as coisas também não acontecem. Está tudo errado. Fazei é um mandamento de Deus, todas as coisas sem murmuração. Irmão, o dia que a família inteira entender o sentido dessa união, haverá paz e prosperidade constante. Haverá paz e prosperidade constante. Imagina uma casa onde todos trabalham. O pai trabalha, a mãe trabalha, e os filhos que eles estão também trabalham. Irmão, enquanto só o pai e a mãe se matam para trazer a subsistência para dentro de casa, e os filhos muitas vezes só pensam de maneira egoísta: a minha roupa, o que eu preciso, os meus gastos, as minhas necessidades, esse vai ser um lar cheio de cansaço e desgaste. Agora, o dia que todos trabalharem para um só propósito: olha, mãe, nós não podemos deixar esse fardo só para a senhora. Olha, pai, eu não posso deixar esse fardo só para o senhor. Eu não ganho muito bem, porque vamos supor que eu sou um menor aprendiz. O meu salário não é um dos melhores, mas eu posso pagar uma conta de energia, eu posso pagar uma conta de água, eu posso repor o gás, eu posso ajudar na compra do mês. Irmão, o dia que todos trabalharem em união, essa casa terá prosperidade e paz. Agora, quando cada um pensar somente no seu sentimento de egoísmo, aquela casa nunca vai entender o significado da paz. Nunca vai concluir isso. Por que eu te falei isso? Segundo versículo, Provérbios 26, 20, diz assim, olha na tela por favor: sem lenha, o que acontece com fogo? Sem lenha, o que acontece com fogo? E não havendo maldizente, reclamador, murmurador. Agora fala para o seu irmão assim: e você, encrenqueiro? Fala. Pastor, o senhor nem me conhece. Eu não conheço, mas Deus conhece. Eu mandou falar, fala.
Fala, vamos ler de novo lá. Sem lenha, o que acontece com o fogo? E não havendo maldizente, murmurador, reclamador. Agora olha para o seu irmão de novo e fala: e você, encrenqueiro? O que acontece com a contenda? Ela acaba. E cá para nós, irmão, tem hora que a gente deixa o espírito de cri-cri entrar na gente, não é? Às vezes a gente fica lá, ó, ticando, até alguém o quê? Pá! Explodir. Aí depois a pessoa tenta tirar o corpo de fora, mas é muito ignorante mesmo. Eu estava só brincando. Ah, conversa fiada. Você ticou até explodir. Depois que explodiu, você dá um de inocente. Um dia eu estava na casa de um irmão e ele começou a pegar no pé da mulher. E a mulher é muito pacífica. Aquela irmã é muito pacífica. Ó, irmão, sinceramente. E ele daqui, e dava coice dali, coice daqui, coice dali. Eu sentado vendo aquilo, eu já estava incomodado. Até que de repente, acho que ela não aguentou naquele dia, e ela lascou uma palavra para ele, mas não xingamento, falou um pouco mais áspero. Ele levantou da mesa e falou assim: está vendo aí, pastor? O senhor está vendo aí, pastor? É assim que ela me trata. Eu falei assim: irmão, dá um tempo. Se eu fosse no lugar dela, eu já tinha dado uma voadeira no você. Você ticou a mulher até ela explodir. E agora você vem transferir a culpa para ela? Então fala para o seu irmão, tira. Fala para o seu irmão, tira esse espírito de encrenqueiro, de cri-cri, né? Porque o marido chegou, colocou aqui. Não, você tá achando que eu sou sua escrava. Não, você está achando que eu sou sua escrava para fazer isso. Mas o que você quer que eu faça? Você está vendo o papel aí? Vocês estão vendo o papel aqui? Ele colocou aqui. Você está achando que eu sou sua escrava. Se você trabalha, eu também trabalho. Se você cansa, eu também canso. Você está entendendo? Aí você fala assim: mas o que eu fiz? Já falei que é para ficar aqui. É cri-cri ou não é? Sim. É cri-cri, sim. Porque é só puxar. Aí o que a palavra de Deus diz? Se depender de vós, tenhamos paz com todos. E aí, é ou não é cri-cri? Então fala para Deus. Porque era só puxar. Aí a mulher fala assim: pois é, pastor, e não é fácil de fazer isso? Está vendo um sentimento egoísta? Cada um olha só para a sua razão. Meu irmão, volta o texto de novo, Provérbios 26, 20, que nós estamos lendo. E não havendo, troca essa palavra maldizente pelo último que eu falei hoje. Qual que é? Cri-cri. Então cessará o quê? A contenda. A mesma coisa com o homem. Um dia que ele vê que a camisa dele não está passada, é motivo de falar: você é preguiçosa. Um dia que isso aconteceu, ela é preguiçosa. A roupa que você está usando é o quê? É usada da rua? A casa que você entrou está um lixo? O prato que você está comendo está cheio de bicho? Ou será que ela deu um trato geral? Talvez ela se empregou tanto em fazer algumas outras coisas, como por exemplo tirar o lixo, que aí ela acabou, que era responsabilidade sua, que ela acabou esquecendo de passar a camisa. E por fim ainda, ela é a preguiçosa. Não havendo maldizente, diz a palavra, que cessa todo e qualquer tipo de contenda. E para terminar com o versículo principal, Provérbios 18, versículo 19, olha na tela. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Agora olha o versículo seguinte, a parte B. E as contendas, elas são como ferrolhos de um palácio. Escuta o que eu vou te falar aqui agora, irmão. Eu sou homem de Deus para te ensinar isso. Existem muitas coisas
que ameaça um relacionamento. Existem diversas coisas. E como pessoas de Deus, nós temos que estar sempre vigilantes. Existem diversos. Porém, existem umas que sobressaem as outras. Adultério prejudica um relacionamento, mas pode ser que não acabe com ele. Não, pastor, o senhor está doido. Não, não estou doido não. 80% das mulheres que vivenciaram a traição continuam com seus parceiros até hoje. Só para você ter ideia. Não, pastor, então ela é doida, ela é louca. Não, ela conhece a palavra. Embora a Bíblia fala que o estupim para que uma pessoa possa pedir o divórcio seja o adultério, a Bíblia fala que só é permitido se a outra parte não se arrependeu. Agora, se a outra parte se arrependeu, então, meu irmão, vocês vão ter que dobrar os seus joelhos, entrar na presença de Deus e trazer os céus novamente para dentro da sua casa. Porque permissão para divórcio Deus não te deu. Porque se fosse tão fácil assim, a Bíblia fala que quando um homem ou uma mulher olha para outra pessoa e o deseja em seu coração, a Bíblia fala que então já cometeu o quê? Então pronto, só de você pensar em uma outra pessoa é direito de você separar. E biblicamente não existe isso. Biblicamente isso não existe. Se a outra parte, ainda que seja a que causou a ferida, se arrependeu, então como pessoas de Deus nós temos responsabilidade de lutar para restaurar aquilo que foi prejudicado. Mas existe algo muito mais avalaçador, existe algo muito mais destrutivo no relacionamento do que coisas parecidas com as quais eu acabei de citar. Contendas. Irmão, um lar que aonde todo dia o marido levanta contenda, um lar onde todo dia a mulher levanta contenda, um lar onde todo dia tem briga e discussão, diz a palavra santa de Deus, é como um ferrolho de um palácio. Não vê a hora que desaba. Não vê a hora que desaba, porque o ferrolho vai corroendo, e geralmente ele corrói em estruturas escondidas. Corroem em lugares escondidos, que quando você percebe, a casa já veio ao chão, e para restituir aquilo é muito difícil. Então o conselho que Deus está dando hoje, irmão, faça uma oração hoje, como você nunca fez na sua vida. Mande na autoridade do nome de Jesus, que todo e qualquer tipo de contenda, briga, desentendimento que ocorre dentro da sua casa, bata em retirada em nome de Jesus, irmão. Porque caso contrário, as pessoas jamais saberão o significado do que diz a palavra de Deus a respeito dos muros de Jerusalém. Para dentro dos muros de Jerusalém, aonde há união, a Bíblia fala que há prosperidade e paz. Pastor, lá em casa eu não sei o que acontece. Meu marido não para em emprego, eu não paro em emprego, meus filhos, primeiro, não param em emprego, e segundo, não querem nem trabalhar. Pastor, eu estou vendo a hora que lá em casa vai começar a faltar tudo. Eu estou sendo homem de Deus aqui, pastor, para você ter ideia, eu não comprei a blusa das mulheres que vence, porque eu tive vergonha de falar que não tinha dinheiro. Eu tive vergonha. A dona Laura foi lá, colocou no grupo, falou para outras pessoas. Às vezes eu não tive nem a coragem de responder. E não é porque eu não quis, eu até queria, mas a vergonha foi mais forte. A vergonha foi maior. Porque, olha, pastor, se olhar dentro da nossa casa, daqui a pouco já está faltando poder aquisitivo, financeiro. Já daqui a pouco vai começar a faltar materiais de subsistência. Daqui a pouco, pastor, até vestuário não está tendo mais. Aí vem essa maldita pandemia e ainda engorda nós. Aí que a roupa não entra mesmo. É sério, irmão. Olha o que diz a palavra, vamos ler de novo, por favor. As contendas, elas são como ferrolhos de um palácio. Irmão, não tem lugar no mundo que prevalece com contenda. Não há casa em nenhum lugar no mundo que vai ficar de pé cheia de contenda. Não há ministério, não há lugar nenhum que permaneça de pé tendo contenda. Tanto que nem no céu
Deus ele permitiu divisão. Nem no céu Deus permitiu desunião. Porque quando Satanás, Lúcifer, desejou no seu coração ir acima das estrelas e ainda foi lá e contaminou a terça parte dos anjos, Deus, anjo, joga todos fora. E depois ainda nos ensinou uma oração: que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela está sendo feita na onde? Se no céu não tem contenda, na sua casa também não pode ter. Se no céu não tem briga, na sua casa também não pode ter. E se tiver, faça como Deus fez: coloque o autor da contenda para correr para fora. Não é seu marido, não é seus filhos, mas é o demônio que está por detrás daquela situação. É o espírito maligno. Continuemos a leitura. Onde nós paramos? O versículo branco, o terceiro versículo branco. Começou uma discussão entre os discípulos acerca da qual deles seria o maior. Uma discussão boba, uma disputa por. Você sabia que o orgulho presente na casa impede as pessoas de serem felizes? O marido porque quer decidir tudo, e a mulher porque não quer aceitar se sujeitar a tudo. O orgulho bate dos dois lados. Você não vai ser menos homem, se você ceder de vez em quando. E você não vai ser menos mulher, se você algumas vezes obedecer melhor. Um pode não merecer, o outro também não, mas é necessário que façamos aquilo que é certo a ser feito. Às vezes essa resistência, olha para o pastor, esse egoísmo tem impedido a família de viver em união. O homem, porque muitas vezes não aceita ceder, porque ele acha que se ele ceder, a mulher vai montar, se ele ceder, a mulher vai mandar, se ele ceder, a mulher vai fazer isso, só se ela for tola. Porque conforme a palavra de Deus diz, a mulher sábia faz o quê? Então a mulher sábia sabe exatamente qual é o seu lugar no relacionamento. Se ela for tola, ela vai andar sobre o movimento feminista, ela vai andar segundo o movimento deste mundo, vai fazer conforme todos estão fazendo. Mas se você quer conservar sua família, se você quer conservar sua casa, faça o que Deus está nos ensinando. Uma discussão boba, uma disputa por posição, a maioria das contendas também começa por motivos bobos, fúteis. Tenha sabedoria, não vá adiante com a discussão tolas, que podem atrapalhar a harmonia do seu. Assim deve ser nossa. A unidade vem em primeiro, mais alto, a unidade vem em primeiro, acima de interesses individuais. Disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sabendo disso, olha o conselho, sabendo disso, faça tudo o que estiver ao seu alcance para ter paz em seu. Não espere do outro. Romanos 12:17, olha na tela. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os. Agora olha o 18. Se for possível, e quando estiver, depender, ali está a palavra estiver, mas a palavra que eu gosto de usar é depender. Quando depender de vós, qual é o conselho que está ali? Com todos os homens. Quando ele usou os termos todos os homens, é com todas as pessoas. Mortes acabaram acontecendo por causa desse tipo de coisa. Não, pastor, porque eu sou um tipo de pessoa. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas depois que eu entrei, pastor, eu dou uma boiada para não sair dela. Comigo é assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga, pastor. Mas também depois que eu entrar, pastor, eu dou uma boiada para não sair dela. Por isso que não tem nenhum cabrito. É sério, irmão.
Às vezes você está lá orando, dobrando o seu joelho, gritando para Deus: por quê? Por quê? Por quê? Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver assim, essa não é a tua vontade, por que você está passando por tudo isso? Porque se depender de nós, diz a Bíblia, nós temos que colocar no coração em ter paz com todos. Nós temos paz com gente de fora, somos compreensivos, volta essa palavra, somos compreensivos, entendemos as pessoas de fora. Não, eu sei como é que vamos supor que você é atendente de mercado, de loja, aí a pessoa veio e sabe, te soltou os cachorros, aí depois a pessoa caiu em si, aí falou: não, me perdoa. Aí eu falou: não, fica tranquilo, eu sei que é assim, você deve ter passado por um dia difícil, você deve estar muito estressada, você está passando por coisas difíceis, eu compreendo, pode ficar em paz, fica tranquilo. Em casa a gente não tem essa compreensão. Dentro da nossa casa a gente não entende a nossa família dessa forma, que eles também possam passar por problemas. E a Bíblia fala que os que são fortes precisam suportar as fraquezas de quem é fraco. Nós compreendemos todo mundo lá fora tem estresse, todo mundo lá fora tem problema, todo mundo lá fora tem dificuldade, todo mundo lá fora tem situações difíceis. É compreensível às vezes ele chegar e estressado, falar horrores, mas dentro da nossa casa, não aceito não. Irmão, nós temos que conservar a unidade. Porém, continuemos para terminar, porém, cuidado, o homem é tentado a satisfazer a vontade muitas vezes dando lugar às mágoas, alimentando os conflitos, o quê? Mas todos que provaram do amor de Deus precisam se esforçar para preservar a unidade sendo humildes e mansos uns com os outros, pois só assim poderemos nos apoiar mutuamente e revelar a Cristo do mundo através da nossa união familiar e da nossa união com o Pai. Um bom exemplo de família abençoada foi a de Filipe, conforme Atos 21, pois suas 4 filhas jovens viviam na presença de quem? E guardavam-se e serviam a ele. Já a família de Noé foi um modelo de união. Os parentes de Noé poderiam tê-lo abandonado, já que o povo não deu crédito à sua pregação. Contudo, em vez disso, a sua família entraram com ele assim como consequência da obediência a Deus, toda a família foi preservada com vida e abençoada preste atenção nisso, uma família assim se constrói com a prática da palavra junto os pais devem, preste atenção nisso, os pais devem ter conversas diárias, frequentes e francas com os filhos, tanto criança como também o quê? E não são conversas apenas cristãs. Existem assuntos que, se você não abordar com seu filho no tempo certo, você ensinando de maneira certa, alguém vai ensinar de maneira errada. E se você deixar com que o outro conquiste o coração do seu filho, para você trazer ele de volta para você vai ser difícil. Eu não posso despertar o amor antes do tempo, mas também não posso deixar de alertá-los tardiamente. Tem que chegar para minha filha, tem que chegar para o meu filho, coisas concernentes a homem, seja pai, chama seu filho, vai chegar um dia, você vai começar a ter essa vontade, você vai começar a pensar dessa maneira, você vai começar a pensar desse jeito, e aí você começa a ensinar como a coisa deve ser. A mesma coisa é a mulher, minha filha, vem cá, já está na hora da mãe conversar com você. Existem coisas que vão acontecer com o seu corpo, existem coisas que vão passar pela sua cabeça, existem pessoas que vão se aproximar de você a partir daí, e às vezes a mãe, não pastor, eu tenho vergonha de falar isso. Pois é, o mundo não tem de laçar seus filhos. O mundo não tem. O mundo não tem. Converse. Ah, lá vem a mãe. Senta aqui, você vai ouvir tudo que a sua mãe tem para dizer. Você vai conversar comigo, ou eu pelo menos vou conversar com você.
A coisa é assim, assim, assim. Ah não, pastor, minha mãe não falou comigo. E o que que deu? Por muitas mães não terem falado com você, desculpa, não sei se é o seu caso ou alguém está me assistindo. Muitas vezes foi até abusada e não percebeu. Foi até aliciada e não parou para pensar que ela passou por isso. Está hoje frustrada, está hoje fechada, o sentimento é sempre de chorar e não sabe por que chorar, o sentimento de tristeza e não sabe por que é triste. Conversas francas que um pai e uma mãe precisa ter com seus filhos, assim como um dia os filhos também precisam ter com os pais. Pai, vem cá. Mãe, por favor, eu tenho me sentido dessa forma. Eu tenho me sentido dessa maneira. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu preciso falar com o Senhor. Eu estou me sentindo assim, eu sinto que o Senhor me trata dessa forma, eu sinto que a senhora me trata dessa maneira, eu sinto que eu sou tratado de forma diferente. Fale, seja franco. Não caia na condenação do diabo. Conservem a união da família. Para terminar, de fato é exatamente esse tipo de comunicação constante e amorosa que a Bíblia recomenda, como diz em Deuteronômio. Quando esta orientação é aplicada, o lar se torna um ambiente onde a palavra de Deus, ela é o que, pessoal? E naturalmente prevalecerá a união, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio deles. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Fique de pé em nome de Jesus. Esqueça tudo que está à sua volta agora, meu irmão. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Hoje a oração ela vai ser diferenciada do que você costuma fazer. Ele ainda é o Deus da minha vida, como é o Deus da sua vida. Feche os seus olhos.